É de Cascavel. Muito bem, gente. Agora eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Érica Moraes. Ela que é terapeuta e vem nos falar de um assunto que está muito em alta, que é a constelação. Bom dia, Érica. Um prazer receber você aqui no Gente que Faz. Bom dia, muito prazer eu tenho de vir aqui, né, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com as pessoas que acompanham esse programa. Aí me fala dessa novidade, né, de constelação. Você trabalhando com a constelação, isso é maravilhoso. A constelação familiar, ela já é uma das terapias que vem se disseminando, as pessoas vêm buscando. E dentro das terapias oferecidas lá no Hospital da Alma, a gente já tem, né, algumas outras pessoas que fazem a abordagem da terapia da constelação. E eu resolvi também, então, me aprofundar nesses conhecimentos para contribuir. Ela ficou mais conhecida agora recentemente com uma série que foi lançada e as pessoas assistiram sobre a constelação. E realmente, os benefícios da constelação familiar são inúmeros, né, para todas as áreas da nossa vida. Tem muitos benefícios, mas as pessoas também têm muitas dúvidas. Então eu pergunto para você, Érica, o que fazer antes de constelar? Então aquela amiga lá de casa, ela quer constelar, a gente ouve tanto falar em constelação, na ajuda de unir a família, né? Então, mas o que fazer antes de constelar? O que a pessoa tem que fazer? Então, justamente por ser difundida rapidamente, até depois dessa questão, né, da popularidade depois da série, muitas pessoas estão procurando a constelação. Verdade. E isso é bom, mas existe um preparo para ser feito antes isso é muito da constelação, né? Então, às vezes as pessoas me procuram, Érica, como que eu faço para constelar? Então, eu sempre faço uma avaliação prévia, pergunto se a pessoa já faz algum tipo de terapia, qual que é a intenção, né, do movimento terapêutico, porque não é uma coisa assim que pode ser feita de qualquer jeito, né? Até para que se tenha os benefícios que a pessoa busca, exige essa preparação. Então, essa educação para o processo terapêutico é uma das coisas que a gente toma o cuidado de fazer lá no Hospital da Alma, dona Lília, para que a pessoa possa, de verdade, viver esse movimento terapêutico. Então, uma dica, né, para você que está aí nos acompanhando, é realmente estudar um pouquinho mais sobre os benefícios, como é que atua a constelação e na vida, no momento que você está vivendo, como quando a gente vai no médico, né, para saber qual é a nossa prioridade, o que eu preciso olhar primeiro, o que será, qual é o movimento, qual é a intenção, até porque o campo sistêmico da constelação, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, eu quero constelar o dinheiro, porque eu quero ter mais dinheiro, quero ficar mais próspera. Ótimo, dá para constelar isso também. Mas o campo, ele é fiel à sua necessidade. E, às vezes, o que está atrapalhando, inclusive, a sua prosperidade é outra coisa. Então, o dinheiro não chega, não é por causa do dinheiro em si, mas é porque tem alguma questão que está mal resolvida e emaranhada, que precisa ser solucionada. Então, vamos reforçar lá quais os benefícios, então, da constelação. Eu vou até colocar os bonequinhos aqui. Essa é uma das modalidades dos bonequinhos, que é o bonequinho na água. Então, a gente sempre escolhe de acordo com a intenção da pessoa. Mas eu vou colocar aqui... Mas você coloca, tipo, a família? Né? A primeira pessoa a ser colocada é a pessoa que vai constelar, né? Uhum. Então, esse campo, a água, representa o campo sistêmico dela. Certo. Né? Então, a primeira pessoa é sempre a pessoa que vai constelar. Uhum. Depois, a gente vai incluindo. Então, vamos supor que a pessoa queira constelar o dinheiro. Então, a gente coloca um representante do dinheiro. E aí, a gente começa a observar as movimentações que vão acontecendo de acordo com aquilo que a gente vai conversando. Eu pergunto para a pessoa, mas como que geralmente é a sua relação com o dinheiro? Eu nunca tenho que chega. Se eu tiver a ganhar 10 mil hoje, eu vou dar um jeito de gastar, né? Ou não, eu tenho muito medo que falte, então eu fico guardando, mas sempre acontece uma coisa. O pneu fura, o gás acaba, queima o chuveiro. Então, às vezes, a gente vê uma dinâmica se repetindo. E aí, a gente vai colocando outros integrantes. Por exemplo, eu pergunto, como que é a sua relação com a sua mãe? E aí eu coloco um representante para a mãe. Porque a ligação com o dinheiro tem um vínculo de relacionamento com a mãe. Olha só que interessante, é muito profundo, né, sistemicamente, cada vínculo, principalmente com o pai e com a mãe, representa uma força.
E às vezes a gente trouxe da infância ou até da ancestralidade repetições e traumas que ficam emaranhando, complicando, dando conflitos na nossa vida profissional, nos relacionamentos, na vida financeira, mas não tem nada a ver com essa questão em si, tá lá atrás, a gente tem que olhar lá atrás. Aí a gente coloca, por exemplo, o pai. O pai representa segurança, ir para o mundo, ter coragem, né? Então, se essa relação com o pai também é uma relação que tem conflito, a gente vai resolvendo. Ó, o pai tá indo lá perto, a mãe ficou aqui longe, tá vendo? Olha só que interessante. E o dinheiro tá lá do outro lado. E a pessoinha tá olhando lá para fora. E o pai vai olhar pro dinheiro. Olha que interessante, gente. Então, a gente coloca, por exemplo, algo aqui, vou pegar qualquer e coloca aqui para representar o que será que é isso que a pessoa está olhando que está lá fora. Ó, o pai já virou, quando eu coloquei lá, o pai virou aqui e olhou para a mãe. É algo... Então, se eu não estou olhando para o dinheiro, alguma coisa é prioridade. E aí, a vida financeira talvez não flua porque existe essa prioridade. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, a gente não está observando a fundo, né? Mas para quem está em casa possa entender. E a água, né? Não é mágica, não tem nenhum encantamento, é uma água normal. Acabei de pegar na torneira aqui. Verdade, eu sou testemunha. Mas é que a água é um condutor elétrico, né? E o nosso campo energético, magnético, quando a gente intenciona uma questão... a água conduz, funciona como se fosse uma antena de transmissão. E aí a gente vai conseguindo observar de fora do campo familiar a dinâmica nesse campo morfogenético. É assim que funciona a constelação. Para a constelação tenha sucesso, Érica, qual que é mais importante? A pessoa que vai, eu quero constelar com você, a minha importância e a sua importância. Qual seria, assim, a... Do terapeuta e do constelado? Isso. Sempre a pessoa que vai constelar é mais importante, porque o constelador, ele é só um facilitador, quem constela é você. Entende? Entendi. Então, é a sua energia que é representada aqui. Só que se você não confiar no processo, né, no terapeuta, não tem um bom vínculo, não está seguro para fazer, porque são questões muito íntimas, né? Por isso que eu digo que quando você for escolher o seu terapeuta, escolha alguém que você tenha afinidade, que você confie, que você, né, saiba que tem uma seriedade, também não dá para fazer de qualquer jeito, porque isso interfere na sua entrega. E tem também, você tocou num ponto bastante, essa palavra que eu acho que é fundamental na constelação, é a entrega. Você tem que se entregar para que a tua energia lá com os bonequinhos, ele realmente responda. Porque se a pessoa fala assim, eu vim constelar porque me falaram que vai resolver meu problema, muito difícil que a gente consiga ter uma boa resposta, porque a pessoa está indo... vai descobrir soluções, né? Não. Porque ela está indo numa pressão. O desejo de querer descobrir as questões para solucionar é que abre o campo. O campo é tão sábio que ele não te mostra aquilo que você não está preparado para ver. Por isso que a gente precisa, às vezes, constelar várias vezes uma mesma questão, porque a gente precisa amadurecer para estar diante de uma questão que, às vezes, eu guardei anos e anos e anos, né? Então, não dá para forçar também esse movimento. Então, a gente vai com muito amor, com muito carinho, com muito respeito pela história, desemaranhando, tirando os nós dessas famílias. Eu já admirava muito quem faz constelação, né? Porque tem muita gente que está fazendo, mas você tem que saber com quem você se identifica para fazer a sua constelação. Mas a partir de você, Érica, que a gente conhece há anos, conhece o teu trabalho, enfermeira, você ter entrado nesse ramo da constelação, para mim, assim, é uma coisa que dá aquela habilidade de você acreditar na constelação, né? Que realmente ela faz sentido para você buscar muitos problemas interiores que você tem. Isso. Ela passa a ser uma forma de viver a vida. E eu digo que, assim, a gente está constelando o tempo todo, a gente só não está percebendo. Só não está percebendo, né? Verdade. Então, quando a gente para olhar o campo, a gente enxerga questões e fala, nossa, verdade, nunca tinha olhado por esse lado. E aí uma nova consciência abre espaço, né, para você tomar novas decisões e criar novos caminhos na sua vida. Para a gente encerrar, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Exatamente. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Obrigada, Érica, pela participação. Eu tenho certeza que foi de grande valia. Volte mais vezes, ainda mais trazendo os bonequinhos para a gente entender melhor como funciona a constelação. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.
E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gente que Faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarobá. Até já.